Papo em Dia vai conversar com vocês hoje novamente sobre o caso Daniel Silveira. Vamos falar sobre o julgamento do STF, vamos falar sobre o indulto que o presidente Jair Messias Bolsonaro decretou ontem em favor do deputado e vamos descortinar algumas questões que se fazem necessárias. Mas antes, você já sabe, vai lá, se inscreve no canal, comenta, dá um like, compartilha com os amigos para ajudar a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. O deputado federal Daniel Silveira, ano passado, ele atacou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele ofendeu a Corte Suprema do país, ofendeu a Constituição Federal, nossa Carta Magna, ele defendeu a intervenção militar, defendeu tortura, o ato institucional número 5, tudo isso através de uma cortina suposta de um direito a uma liberdade de expressão. É curioso que a pessoa que defende o Estado totalitário procura um instrumento do Estado Democrático de Direito para poder praguejar contra o próprio Estado Democrático de Direito e fazer suas lambanças. Esse Daniel Silveira é um ignóbil, uma pessoa de parco conhecimento, uma pessoa de uma folha corrida criminal extensa e que não é merecedor do voto do cidadão brasileiro e nem de pertencer ao Congresso Nacional. Mas vamos adiante. O ministro Nuno Marques foi o único que defendeu esse Daniel Silveira no julgamento no Supremo Tribunal Federal e de tantas besteiras que disse, eu guardei aqui, eu anotei algumas. E quero dizer para os senhores em que se baseia o voto do Nuno Marques para defender o Daniel Silveira. Ele disse que foram ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência, sem credibilidade, incapazes de intimidar quem quer que seja e não passaram de bravatas. Bom, eu quero dizer ao ministro Nuno Marques que se assim não fosse, ele não estaria sequer dando voto dele no Supremo Tribunal Federal. Porque num Estado totalitário, ditatorial, conforme deseja o Daniel Silveira e muitos daqueles que se afinam e são partidários do seu Jair Messias Bolsonaro, nesse Estado totalitário, o STF não teria papel. Seria uma ditadura plena. O que ocorre é que o seu Nuno Marques não entende como ofensa e como ameaça a Constituição Federal, nem a Corte a qual ele pertence, porque ele não liga para isso, ele não está ali para defender a Constituição Federal, nem a Corte Suprema, e muito menos esse país. Ele está ali para tentar defender o indefensável, que são as canalices e as calhordices dessas pessoas que supostamente se escondem atrás de um amor à pátria, amor esse que eles não têm. Eles têm amor ao dinheiro público, eles têm amor ao poder, à ganância e a toda sorte de pilantragens que podem advir do poder. Bom, dito isto, quero dizer que pior do que o Nuno Marques ter tentado defender esse senhor no Supremo Tribunal Federal, vem o presidente da República de forma a afrontar as instituições do Estado Democrático, que sejam tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal, que representa o Poder Judiciário. Vem o presidente da República e dá um indulto, ele perdoa o Daniel Silveira. E é de uma tolice tão grande, eu faço questão de dizer isso, para que depois não venham dizer que eu falei tardiamente, ou que eu fui oportunista. Eu falo logo agora, eu gosto de botar a minha expressão, eu gosto de exprimir a minha opinião e o meu pensamento diante dos fatos, temporalmente da forma correta. O que este indulto do presidente Jair Messias Bolsonaro representa é um crime de responsabilidade, porque o presidente da República está tentando interferir dentro da esfera do Poder Judiciário. Isso é crime. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas Paulo, doutor Paulo, o presidente tem essa prerrogativa. Pode até ter. A Constituição realmente prevê que o presidente tem essa prerrogativa, porque a Constituição Federal não podia prever que tal sorte de canalhas estivesse a ocupar cargos elevados no Brasil.
Porque, na verdade, esse ato do presidente, esse indulto, é um ato nulo. Porque você não pode perdoar aquele que efetivamente ainda não foi condenado. O processo do senhor Daniel Silveira continua tramitando, ele tem recursos, ele tem procedimentos e instrumentos jurídicos que podem atender aos seus advogados e à sua defesa. Então, o que o presidente da República fez foi simplesmente tentar interferir numa decisão do judiciário que ainda não foi completa. Esse processo não transitou em julgado. Se ele condenado não está, ora pois, como diriam os patrícios, como pode o presidente perdoá-lo? E se ele for absolvido? E se no decorrer do processo que ainda se encontra em vigor, em trâmite, o seu Daniel Silveira não for condenado? De que serve esse indulto? Então, eu quero dizer ao senhor Jair Messias Bolsonaro que, além de ser também uma pessoa de parco conhecimento, uma pessoa ignóbil, uma pessoa que não representa com dignidade nenhum brasileiro, esse indulto dele, além de ser nulo, no meu entender, e tenho certeza de muitos juristas no Brasil e de pessoas que estudam e que conhecem a lei brasileira, esse ato dele representa um crime de responsabilidade, o que por si só também poderia gerar o impeachment do atual presidente. Então, veja bem, afrontar o Estado Democrático de Direito, afrontar a Constituição, é afrontar o povo brasileiro. Vocês que procuram ser partidários do atual presidente apenas pela simples presunção de que ele é inocente, que ele é uma alma pura, e que o Lula e o PT são um demônio, vocês estão contribuindo para que o Brasil se afunde cada vez mais neste buraco que representa a falta de valores e princípios éticos, morais, democratas e até cristãos, para você que defende o cristianismo. É muito triste que o Brasil consiga, depois que acabou o Estado totalitário, a ditadura militar em 85, depois de nós termos uma Constituinte e termos promulgado essa Constituição em 1988, que é a melhor Constituição social do mundo, a Constituição Cidadã, com todos os seus defeitos e com coisas que devemos corrigir, a gente esteja sempre em xeque com quadrilhas que se revestem no poder. Assim foi com o Fernando Collor de Mello, que tiramos. Aí vem o governo Itamar Franco e Fernando Henrique, que inserem o Brasil no mercado internacional. O Brasil faz um plano econômico que, com defeitos ou não, até por uma questão da desestatização e privatização, que hoje vemos que é absolutamente necessário, o Brasil é um Estado inchado. Vem o governo Lula e começa o mensalão. Esse mensalão que vocês dizem que não ocorreram, mas que diversas personalidades do PT foram presas. Aliás, eu quero dizer aos senhores do PT que o Zé Dirceu foi novamente condenado a quase 28 anos de cadeia agora. O Zé Dirceu, que foi presidente do PT, o braço direito do Lula, que como Vacari, que como tantos outros, foram condenados na justiça. Vocês não defendem ninguém, vocês só defendem o Lula. O Lula é alma pura, assim como é o Messias Bolsonaro. Depositaram cheque na conta da primeira-dama, tem o Queiroz, o Adolfo, rachadinhas, o vizinho, ou sei lá quem, no condomínio que o presidente mora, que foi preso com 100 e tantos fuzis, que mataram a Marielle, o tal do Adriano de Nóbrega, miliciano, que mataram na Bahia, que tem diversos parentes e familiares nos gabinetes da família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, seja do Flávio, do Carluxo, enfim, tudo isso, o Bolsonaro é inocente, assim como o Lula era inocente. Culpados são simplesmente os outros. Quer dizer, ou eles se coadunam com pessoas completamente imorais e são incompetentes para observarem todo o escândalo e quadrilhas que os revestem, ou então eles são dois imbecis. Vocês escolhem competência ou imbecilidade. Para mim, qualquer um dos dois cabe bem, mas isso não faz com que eles sejam inocentes. Então nós estamos vivendo períodos difíceis.
Esse Daniel Silveira representa, nesse governo Bolsonaro, aquilo que esse governo sempre teve de pior. Nós temos um país de inflação, com roubo, rachadinhas, quadrilhas, desvio de dinheiro, corrupção, assim como foi o PT. Só que esse tem uma coisa pior do que tinha o governo de Lula. Esse afronta a Constituição Federal, afronta o tempo inteiro as instituições e quer procurar o caminho de uma coisa que é inadmissível, que é a ditadura, que é a falta de liberdade. O Brasil adora golpes, o Brasil adora ditadura, o brasileiro, como diria Milo Fernandes, não é um povo, é uma plateia. Gente, vamos reagir, vamos pensar, vamos parar para acordar e observar que nós não podemos ser cúmplices daqueles que estão nos roubando, que estão nos fazendo mal. O Brasil hoje está com inflação, uma miséria absurda, desemprego em massa e as pessoas brigando para defender o indefensável, assim como fez o Nuno Marques no STF. Eu, Paulo Pérez, quero dizer aos senhores o seguinte: não à corrupção, não às quadrilhas. Vamos defender nossa Constituição Federal, vamos defender nossas instituições e vamos procurar nas eleições de 2022 mudar esse quadro nefasto que aí se encontra. Esse é o caminho. Nós não podemos, como disse o meu amigo e colega Leandro Carnal, matar o doente. Nós temos que tratar o doente. A democracia está doente, o Estado brasileiro está doente, vamos tratar. Vamos fazer tudo para nos salvarmos e termos um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Essa é a saída. Vamos dizer não a toda essa corrupção e a toda essa canalhada que está infestando os cargos públicos e o nosso país. Um beijo no coração, paz e bem, e espero que vocês mantenham o equilíbrio e mandem comentários para mim, para a gente poder conversar sobre tudo isso que é muito grave.